Bom, boa noite, pessoal. Hoje eu vou falar sobre testes rápidos. Além de falar sobre testes rápidos, a palestra vai ser rápida. Não, você não tem que clicar, eu acho. Não, acho que não precisa apertar play não, assim tá bom. 30 segundos e contando. Vai ser mais rápido que o teste, né? Bom, pode passar. Ó, os 550 testes no meu aplicativo rodam em 1.3 segundos. Vai ser mais rápido que isso? Ah, não sei, depende. Na testa teste pending até eu. Então, na verdade a apresentação já está sendo como eu gosto, mas não o assunto que eu prefiro. Na verdade, eu ia falar que não ia ser muito uma apresentação, e sim mais uma discussão sobre melhores práticas em testes, rápidos ou não, né? Pode passar. Eu vou falar agora primeiro do boot da aplicação. Primeiro, antes de falar do boot da aplicação, eu vou falar desse princípio que algumas pessoas devem saber, outras não, né? Que é o Single Responsibility Principle, ou seja, o princípio da responsabilidade única, né? Uma classe nunca deve existir mais de uma razão para que uma classe mude. Você usando esse pattern, acaba ficando muito fácil, pelo menos nos sistemas, eu vou contar a minha experiência, né? Nos sistemas que eu andei dando manutenção, ficou muito mais fácil de dar manutenção, né? Putz, precisa mudar essa regrinha de negócio. Puta, já sei exatamente onde mudar. E eu mudo aqui, beleza, adicionei o teste dessa mudança e pronto, já fiz o deploy e está tudo funcionando, né? E o legal disso... não, você pode voltar. O legal disso é que você acaba pensando também, bom, já que eu vou usar o Single Responsibility Principle, eu vou colocar em prática um princípio de usar, por exemplo, uma classe Ruby pura para fazer uma determinada regra de negócio do meu aplicativo, né? Mas agora eu vou falar... primeiro, sobre o Gemfile, geralmente o Gemfile que vocês colocam aí no projeto de vocês. Tem o Rails, Airblade, Cancan, Carrier Wave, Device, imagina que tem umas 21 gens aí no total. Isso era um aplicativo que eu estava testando ali, quando eu estava montando os slides. Pode passar. Eu tenho uma classe Ruby pura aqui, e eu tenho meu teste. E vocês perceberam essa linha, né? Require Spec Helper. No Spec Helper, eu levanto o environment do Rails. Agora eu pergunto, agora você pode voltar no Gemfile. Eu preciso, para testar, por exemplo, uma classe Ruby pura, a minha regra de negócio específica, por exemplo, eu vou criar um usuário, eu recebendo um hash, sei lá, do OmniAlpha, lá do Facebook, assim. Eu preciso carregar tudo isso daqui para mim testar isso aqui? Só essa regra de negócio? Geralmente, no aplicativo de vocês, vocês fazem como aí? Abrir a discussão. Levanta o Rails inteiro. Levanta o Rails inteiro. Alguém faz diferente? Quando eu faço por, eu não coloco nenhum helper. Eu coloco o disclaimer. Levanta o Django inteiro? A gente importa só o que precisa, não precisa importar tudo. Então. Isso é bom. Então, aí eu fiz um teste aí no meu MacBook, é um Core 2 Duo, né? 2.4, alguma coisa. Deu 8 segundos para levantar. Isso é a última versão do Rails. Só para rodar, no caso, o Spec Helper, né? Só para levantando o Rails. No caso, se eu fosse fazer do teste em si, só para testar, por exemplo, passei um hash, ele tem que criar um usuário, eu só preciso dar o require no modelo de user do Active Record. Eu não preciso levantar o Simple Form, por exemplo, que não tem nada a ver com a situação. Aí, eu vou falar uma primeira solução que foi, eu coloquei num projeto, antes de eu entrar na CodeMiner, né, que era um projeto de tributação, era um projeto que tinha não posso falar palavrão, uma porrada de models, né, tinha muito, acho que mais de 100 modelos, se eu não me engano, acho que até ultrapassava isso, e para dar boot da aplicação, por exemplo, eu rodar um teste, seja de uma classe Ruby pura, seja de um model, seja de qualquer outra unidade, estava demorando 40, 50 segundos. Um aplicativo grande. E começou a ficar complicado, né? A gente, por exemplo, vamos lá, precisa fazer uma mudança, pum, aí ficava lá, esperando. Aí a primeira solução que eu fiz foi fazer simplesmente o require na mão. Aí eu criei um helper chamado require model, que faz simplesmente require app models, blá, blá, blá. Ou fiz o require na mão, né? No caso, eu coloquei no loadpath o Rails root e fiz os requires na mão. Essa foi a primeira solução que eu tomei. Eu falei, não, vamos começar a fazer os testes mais rápidos. Aí, a partir daí, ficou muito mais rápido, por exemplo, eu chegar, esse aqui é um teste unitário, vamos rodar ele sozinho. Aí ficou muito mais rápido, você não teria que esperar, por exemplo, para carregar a aplicação inteira, agentes que não precisa e tudo mais. Mas qual é o problema?
dessa abordagem. Você tem que fazer o require na mão. Parece não Ruby, não no Ruby way, né? Assim, não parece tão mágico, né? Aí depois, com o gateway de pagamentos, né, a gente fez essa mesma coisa do require na mão. O pessoal abraçou a ideia lá, falou, legal, tá rapidinho agora, tá, não sei o quê. O ciclo estava mais rápido de TDD. E, só que ainda tinha que fazer os requires na mão. Então, putz, vou criar uma classe aqui, putz, vou fazer o require na mão. Aí eu estudei um pouco mais a fundo, né, tipo, o Active Support, como que o Rails faz para fazer a mágica toda por trás, né. E eu cheguei à segunda solução, que é usando o Active Support Dependencies. Ele é um pouco mágico. Se você tentar ler o código dele, ele faz uma coisa complicada, mas é o único jeito de fazer, que ele faz um monkey patch no const missing, tem um método chamado, por exemplo, você chama uma constante, ele chama o const missing se não existe, né? Aí carrega. E a partir desse cara eu falei, nossa, ele faz dessa forma. Eu comecei a ver tudo bonitinho. Falei, olha, vou testar. Aí eu fiz o quê? Eu peguei no meu unit test, eu coloquei, por exemplo, podia ser qualquer pasta que você carrega as classes Ruby, ou carrega os models, né? E fiz na mão. Bom, adiciona isso no autoload paths do Active Support Dependencies. Aí, a partir de agora, toda constante que eu chamar, ele vai fazer o require ou o autoload. Você escolhe, por padrão, se eu não me engano, vem require, entendeu? Aí ele muda. É só ver no fonte, eu não lembro se era autoload, require o padrão, mas dá para você mudar. É um mecanismo, é o nome do método. E a partir disso, toda vez, por exemplo, que eu dou tipo um RSpec spec unit só com isso, entendeu? E eu fazendo o describe da classe, ele já pega e também é rapidinho. Qual que é o legal disso? O legal é que, por exemplo, eu só preciso mudar se eu adicionar mais uma pasta na app. Puta, mudei mais uma pasta, beleza. Olha lá, e agora eu vou fazer o describe, rodo só o exemplo, ou rodo todos os exemplos, ele vai carregar só o que precisa, não vai carregar o bundler e tudo mais. Aí, qual que foram um pouco das desvantagens que eu vi? Putz, eu tenho que, por exemplo, para os testes de model, eu tenho que fazer a Established Connection da Active Record na mão e usar o Database Cleaner para cada teste e limpar o banco. Essa foi uma das desvantagens, mas eu tive que fazer isso na mão. Isso é até uma discussão que eu queria abrir, porque eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um repo aí, quando tiver um tempo, do jeito que eu faço, a gente conversa aí, putz, dessa forma é melhor, dessa forma não é, e tudo mais. E agora eu vou falar sobre execução. Bom, cada caso é diferente. Mas assim, eu não tenho nenhuma, tipo, nossa, aqui é a solução dos seus problemas, vai ser muito rápido. Mas é tentar evitar bater no banco quando você não precisa. Se não precisa, não crie registro no banco. Pense em cada caso. Por exemplo, vou dar um caso talvez que, na minha opinião, não precisaria. Por exemplo, eu tenho esse código, é do Gateway, não sei se eu podia pegar, mas eu falei, vai esse mesmo. Tem na interface do Gateway tem uma tela de primeiros passos, né? Por exemplo, putz, o usuário está lá, ele não faz a mínima ideia do que fazer. Aqui estão os primeiros passos. Aí tem a opção não exibir nunca mais esses primeiros passos, ele clica em não exibir nunca mais. Aí, opa, não, pode voltar. Aí ele só faz um update attributos num atributo, não mostre mais o first steps. Aí eu tenho o spec, que eu preferi fazer um stub do update attributes. Por quê? Porque o update attributes, na minha opinião, já está testado no Active Record. Tá difícil de ver aí? Não? E na minha opinião, já testou o comportamento que eu quero. Ó, eu quero que atualize no banco, setando como falso. Eu não preciso bater lá no banco e depois você falar, bom, agora o show first steps é falso. É apenas um outro jeito, não é a melhor forma, nem a pior forma, é apenas um outro jeito de você escrever teste. Entendeu? Alguns são a favor, outros são contra. Verdade. Verdade, eu fiz na mão ali, rapidinho. Should receive, verdade. Tem. Falso positivo esse. Falso positivo. No caso. Aí tem que ter. Verdade, valeu. Esse é o teste que eu gosto. E é por isso que você nunca pode confiar num teste que você nunca viu falhar. Então, verdade. Faz sentido. Porque isso vai passar. Porque você vai passar na primeira, né? É TDD, é questão de TDD. Cara, não lembro o nome. Que ela faz umas coisas tipo de inverter teste pra ver se ele. Por exemplo, o teste tá passando bonitinho e tal. Mas ela inverte os valores pra ver o teste quebrar. Se ele não quebrar, Hackle.
Só que essa regra tá quebrada, só para 1.8. Não, é verdade. 9 não funciona. Não, na verdade é o seguinte, o Ruby 9 não funciona... Calma aí. Na verdade, tipo, no Ruby 9 não funciona quando você usa a sintaxe do Ruby 9. Eu já testei num... Por exemplo, você usa aquele hash, por exemplo, diferente, saca? Tipo, que pôs os 2 pontos na frente. Ele não faz o parse certo, pelo menos da última vez que eu testei. Isso foi uns 3 meses atrás. Tem um projeto para 1.9 que faz isso. Se eu lembrar o nome, eu passo por e-mail. Ah, da hora. Então, aí, esse é um outro jeito, pode passar. Aí eu crio um teste de integração. Isso também é uma das coisas que eu também vejo muito quando eu pego o projeto ou legado, ou projeto mesmo, tem uma equipe, eu vou lá na pasta, a primeira coisa que eu vejo é, bom, vamos ver os testes, né? Aí vai olhar, a pasta de integração está vazia ou não tem quase nada, entendeu? Eu não sei, eu valorizo muito os testes de integração, porque ele diz o que quebrou, não onde, mas ele diz pelo menos o que. Então, por exemplo, se eu mudar alguma coisa ali, ele vai falar, opa, quebrou essa outra página, sei lá. Falei, oh, beleza. E aí a gente criou, por exemplo, a gente garantiu que for, não garantiu no banco, mas a gente garantiu o quê? Que quando o usuário clicou, não exibir novamente, ele não vai... Eu coloquei 3 pontinhos porque é como se simula como se fosse real, né? A aplicação. Tem que ter o conteúdo, daí quando ele clicar não tem que ter mais aquele conteúdo que ele passou, né? Isso não garante que está setando no banco o atributo tal. Isso a gente garantiu no teste de modelo, né? Mas pelo menos o teste de integração garante o comportamento da minha aplicação. Só que só tem um porém que até hoje eu ainda não consegui ver uma forma, tipo, de ser rápido vai ter que, acho que não tem, acho que uma solução que é, os testes de integração são, pode passar, né? Opa. Os testes de integração são lentos. No caso, por exemplo, lá do sistema tributário, a gente tinha, acho que a suíte de teste de integração. Tinha muita tela, né? Tinha muito CRUD, muito cadastro e tudo mais, e demorava acho que uma meia hora para rodar os testes de integração, entendeu? Aí esse foi o único, assim, que não tem um jeito, vai ter que subir a aplicação inteira, todas as agentes para testar a sua aplicação. É integração, né? Mas o que que ele usa para rodar o teste de integração? O quê? Qual? O que você usava lá? A gente usava, não, a gente está usando o Selenium para... Ah, Selenium é mais lentão, né, cara? Você melhora isso usando o Capybara Kit. Então, eu preferi não usar o Capybara WebKit porque eu ainda, minha opinião, acho ele meio bugado ainda, assim, umas coisas que passam no Selenium não passam no WebKit, aí eu fico meio assim, entendeu? O Phantom é a mesma coisa, e pior ainda, você não tem stack trace, né? Então, algo que não falha no browser, falha no Phantom, você está fudido descobrindo por quê. Sim, e o chato de teste de integração é porque parece que, desculpa falar, mas sempre que eu pego as equipes, o pessoal comita e nunca roda o teste de integração. Aí, tipo, você vai fazer um pulse... leva meia hora. Não, assim... Não, por exemplo... Você coloca no Jenkins. Exatamente. Pô, minha máquina é lenta, mano. Sabe que eu fico rodando um teste de 10 minutos? Geralmente a gente fez assim, ó. Geralmente a gente faz assim. Comita a linha aqui que roda o teste de integração. Uma coisa que eu vi que foi melhor, assim, é usar o Capybara WebKit em development. Isso acabou. Aí, por exemplo, falhou um negócio totalmente estranho no Capybara WebKit. Aí a gente roda com o Selenium pra ver, tipo, se é problema do Capybara WebKit. A gente usou dessa forma. Não no Gateway, né, no antigo projeto. No Gateway tá tranquilo o Selenium, demora acho que 2 minutos no teste de integração. Os unitários, acho que tem 1100 de model de unitário, mas que roda rapidinho. Assim. Entendeu? E é isso. Eu não sei se eu poderia mostrar o Gateway. No meu Mac... Tá no Mac dele, tá no meu Mac. Tá. Então, mas os testes... E os testes são rápidos lá. A gente está fazendo, até acho que ontem, antes de ontem, a gente estava fazendo os requires na mão. Eu já sabia desse Active Support Dependencies, mas por outras demandas eu não consegui fazer. E eu toquei ontem e hoje, aí já está com Active Support Dependencies. Aproveitei até para, eu ia falar disso para fazer isso certo, né? E os testes ficaram bem melhores escritos, né? E mais rápidos, né? E também, o legal é que quando você começa a ver isso, você começa a pensar, por exemplo, o que eu preciso, quais as classes que eu preciso para atender esse domínio da regra de negócio da minha aplicação. Spec, aí você colocou require spec help, você coloca um... Na verdade, volta lá. Acho que eu esqueci de comentar. Unit test, né? Exato. Tá. Aí eu tenho um model test, um unit test, que eu não preciso... Um maior que o outro. Exato. E o integration. Na verdade, eu não tenho controller, porque, na minha opinião, o controller do Rails, na minha opinião, não deve ser testado. Na minha opinião, sei lá, testar redirect, testar se buscou no banco. Você testa controller se você não tiver teste de integração.
Exatamente. Eu prefiro muito mais a abordagem de testar o comportamento de integração, testar os modelos unitários, os controllers não terem quase nada, assim. Só a regra de tipo, beleza, redireciona esse cara, seta o notice, ou usa a GenResponders, que já faz os notices automáticos. Eu já fiz um projeto sem teste de integração que tinha teste de controle. O teste de controle pegava as páginas que você conseguia acessar por get e verificava se era 200. Boa! Então. O pior de tudo é que pegava muito erros ali, cara. Oi? Não tem jeito, eu tenho que carregar a aplicação. Isso não tem jeito. Teste de integração é para levantar a aplicação e começar a testar. Essa abordagem aí que você falou de não fazer o requirement special, você usou desde o começo do projeto ou foi... Não, eu coloquei no começo do projeto já. Eu aproveitei e falei. Quanto tempo para rodar o teste unitário? Teste unitário? Cara, rodando tudo tem 1.100, acho que demora 5 segundos, nem isso. Acho que batendo no banco também. Pra gente que não fez isso, começar a fazer e mudar. E ir aos poucos, né? Não seja... Entendeu? E aos poucos, por exemplo. Você faz desde o início do projeto é fácil, eu já sabia isso, mas eu cheguei no projeto e os testes já estavam lá. Sim, mas é fazer... não tem uma receita de bolo. Não tem uma receita de bolo. É a equipe levantar o chapéu e falar, vamos investir, por exemplo, meia hora de cada dia nesse quesito. Talvez, quem sabe, uma semana, 2, 3, depende do tamanho do projeto, pode resolver. Isso se for o problema, né? Se vocês falar, beleza, a gente aguenta com o boot time da aplicação. Então. É questão da equipe levantar o chapéu, entendeu? Na minha máquina, os nossos testes demoraram 7 minutos para rodar. Minha máquina é SSD. Então. É que a sua máquina é legado, né? Então, e assim, qual que é o legal disso? Bom, eu não fiz nada, tipo, 30 mil linhas para fazer o negócio, foi umas coisas bem simples. Eu só não mostrei a conexão que eu tive recorde, mas são 2 linhas, entendeu? Aí... Não, 2. Você pode fazer online, smart symbols. Não, na verdade, já só falar, lê no database aí, mano. Aí, tipo, qual que é o legal disso? Eu não precisei usar Spork, não precisei usar nada, assim, para mascarar o problema. Não que as agências sejam ruins, as agências são boas, mas elas só mascaram um problema, que você tem que levantar a sua aplicação inteira para testar um modelo que tem um domínio, talvez, conversando com 3 ou 4. Que talvez na hora de você levantar, testar essa classe, por exemplo, vou rodar só ela, só faça require de 4 caras e acabou, entendeu? O mais importante para você começar é você pegar tudo que você puder que dependa do Rails, ou melhor, que esteja em uma classe que dependa do Rails, mas que não dependa do Rails para objeto próprio. Então, acho que é o bom começo. Por exemplo, você tem no model, você tem alguma coisa que não necessariamente pertence ao model. Por exemplo, aquele exemplo do mini-auth-user. É uma classe que... Aquilo pode ser extraído de uma classe normal. Você extrai aquilo você roda rápido. O seu model você vai continuar rodando lento. Mas à medida que você vai fazendo isso, seus testes vão ficando mais rápidos e além de melhor estruturados. É a questão do SRP. Sim. E às vezes eu vejo muito também nos testes, por exemplo, o cara criando coisa no banco que não precisa. Por exemplo, eu preciso de um objeto Active Record que tem um atributo, sei lá, setado como 1, 2, 3, true, false, enfim. Eu preciso desse objeto. A pessoa vai lá e cria no banco esse objeto com esse atributo. Não precisa. É só instanciar e já usar ela. Talvez já seja o que você precise, entendeu? Não muitos dos casos, mas pelo menos em alguns casos já dá para fazer esse tipo de otimização, mas tem que ser uma otimização não prematura, né? Tem uma gem do Green que está até procurando maintainer, se alguém quiser pegar, que é a NullDB, que ele simula em memória uma conexão do... O SQLite em memória também. Tem o SQLite em memória também. O ruim de usar esse negócio é porque, por exemplo, sei lá, você está usando coisa específica de um determinado banco, pode... Ou não simula pelo... Não sei coisa específica, por favor. Não sei. É ruim. Sim. Ele faz isso agora, mas ontem ele estava, não, mas você usa o full text search de Postgres. Não, caso específico. Usar o SQLite em memória tem outro problema, porque toda vez que você vai rodar os testes, você tem que dar o setup no esquema inteiro. Exatamente. Então, e uma coisa que eu não gosto é porque eu não simulo também o ambiente real, né? Tipo, por exemplo, uma aplicação, eu queria simular minha aplicação exata, né? Entendeu? E tem um lado ruim. Peraí, um de cada vez. Tem várias coisas ali, Active Spot Concern, um monte de coisa que vale a pena. Então, o Tony também tinha me dado a dica para eu falar sobre Active Support, talvez fique uma próxima apresentação.
O Active Support tem um monte de coisinha legal, assim, que dá pra usar. Não, eu usava. E que o Dependency mudou pro campo porque antes tinha Autoload, tem o Require, Require Dependency, tinha uns vários caras dentro. Tem um... Por sinal, eu peguei uma aplicação legada que a gente atualizou o Active Support, ele quebrou tudo por causa do dependencies. Por causa do Dependency. E deve tomar cuidado que acho que em desenvolvimento ele tem esse esquema de lazy load, em production ele Em production ele só muda o mecanismo, né, de autoload para require. É isso mesmo que faz. Porque aí ele realmente dá o require todo. Né? Porque daí dando require ele não vai carregar de novo se ele fez o require, né? O autoload vai sempre carregar. Eu queria perguntar uma coisa assim, só a forma como você está dividindo os testes. Você tem os testes unitários. São as classes Ruby puras. É só as classes Ruby puras. Exato. E você tem teste de model, que seria de integração que vai no banco, é isso? Não. São três tipos. O de integração, o de models e o de unitários. Tá, de model você chama que você vai no banco, vai lá e faz tudo. E a tua... Quando precisa, né? Tá, e quando você roda lá respec, você roda o quê? No final das contas. Depende. Units, alguma coisa assim. Exato. Você divide nos três, né? Na verdade eu divido, por exemplo, agora eu estou concentrando só nos unitários, então não preciso rodar de integração. Agora eu rodo de integração. É questão de fluxo, né? Eu preciso disso primeiro, depois isso. Aí vai o fluxo de cada um. Tem gente que prefere escrever a integração primeiro, depois ir entrando, tem prefere que ir subindo, entendeu? Aí é questão de ver o que é melhor, mas são três tipos de teste. Não, por isso que tem gente que separa entre integração e aceitação. Aceitação, no caso, é o teste que o cara vai navegar, o cara vai entender alguma coisa, e o teste de integração, por exemplo, seria esse teste do módulo. A minha forma de ver é assim, entendeu? Talvez é só questão de nomenclatura, talvez, né? De chamar de... Aqui na... Não precisa ser um teste automatizado necessariamente. Pode ser uma pessoa. Não, mas o que de fato o negócio ajuda é que eu, pelo menos, quando mexo numa classe, eu rodo literalmente só aquela uma spec daquela... Aí você não precisa, por exemplo... Então, como eu te falei, né? Por exemplo, eu não preciso download no Simple Form, sei lá, em outras coisas, por exemplo, em Edited Resources, sei lá, qualquer coisa que mexe no controller, eu estou testando uma coisa nada a ver, entendeu? Na verdade, a única coisa do Rails que é realmente chata de testar e lenta é o Active Record. Por exemplo, o controller você não faz teste e você tira toda a lógica dele. Então você consegue colocar em objeto Ruby normal. Lógica de negócio você consegue colocar em objeto Ruby normal. Então, mas se você conseguir fazer com que o Active Record use coisa só de coisa de persistência mesmo, você não coloca nenhuma regra no negócio dele. Exato. É que o padrão do Rails já é bater no Active Record até no teste de controle. Então, porque geralmente os códigos que eu vejo, não que sejam ruins, mas, por exemplo, usar aquele pattern antigo, que se você for parar para olhar, a comunidade Ruby foi evoluindo, né? Antes, não tinha um padrão específico, o pessoal ou cagava na view ou no controller, aí do nada teve o pattern de Fat Models em controllers, né? Só que daí começou a jogar todas as lógicas, por exemplo, sei lá, vou calcular o balanço numa classe de conta, por exemplo, aí tipo umas 80 linhas no model. Vou calcular mais outra coisa na conta, sei lá, calcular os empréstimos, aí de novo mais umas 70 linhas no model. Aí do nada precisa criar um monte de factory para esse models, porque faz um monte de conexões com vários modelos e não tem uma organização. Aí acaba o teste ficando muito lento, porque você acaba dependendo de... É aquela velha história que o pessoal chama de baixa coesão e alto acoplamento, e o que você faz o contrário, né? Você faz alta coesão e baixo acoplamento. E esse é um jeito de jogar para classes Ruby puras, por exemplo, eu vou calcular o balanço. Então, beleza, eu posso receber um objeto Active Record que responde a esses dois métodos e calcular o balanço, entendeu? Hoje o Ruby está aprendendo orientação a objetos lá Java, né? Daqui a alguns anos a gente vai ter Enterprise Ruby. Não vamos discutir. Não, pelo amor de Deus. Na verdade, não é nem conceito Java, é conceito simples. Pô, eu vou, sei lá, calcular um balanço, eu vou jogar para uma classe e testar ela bonitinho. Entendeu? Eu não estou falando exatamente disso, falando da questão de DCI, que agora tá todo mundo fazendo. Então, não. DCI. Vai cair DDD de novo, e a gente vai ter que falar de repository de novo. Não para. Na verdade, acho que você sabendo, por exemplo, essa classe não deveria estar fazendo isso. Aí você joga. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado aí a presença de todos.